Oiê! Nessa aula, nós vamos falar sobre a aptidão cardiorrespiratória. Antes de começar, já vou avisar que essa aula vai ser um pouquinho mais puxada, porque eu preciso explicar para vocês alguns termos da fisiologia para que vocês entendam um pouco sobre essa aptidão em bailarinos e a importância de se treinar o aeróbico, né, a condição cardiorrespiratória em bailarinos. Então, vamos lá! Existem pesquisas, autores, que afirmam que somente a rotina de dança, né, de aulas de dança, não gera estímulo suficiente para melhorar essa aptidão cardiorrespiratória, aeróbica dos bailarinos. Esse, por si só, já poderia ser um dos motivos que os bailarinos deveriam treinar essa aptidão. Mas os autores ainda colocam mais alguns benefícios desses indivíduos que fazem o treinamento cardiorrespiratório. A rápida recuperação do ATP-CP e o aumento da eficiência de remoção do ácido lático. O autor dessa pesquisa ainda cita que o treinamento pode possibilitar o aumento do limiar anaeróbico em bailarinas. Que? Falei grego? Calma, eu vou explicar alguns termos que vocês vão conseguir compreender tudo isso que eu falei. E no final eu vou falar novamente essas frases, esses benefícios do treinamento, para que vocês consigam associar com o que eu vou explicar agora e entender realmente esses benefícios do treinamento cardiorrespiratório. Existem basicamente 3 sistemas que fornecem energia para o nosso corpo: sistema ATP-CP, sistema glicolítico e sistema aeróbico. O sistema ATP-CP é aquele que utiliza a energia imediata. Atividades físicas de alta intensidade e curta duração requerem essa energia imediata, como, por exemplo, corrida de 100 metros, tiro de natação de 25 metros, que duram apenas alguns segundos. Sistema glicolítico. A energia utilizada é aquela de curto prazo, ou seja, também é utilizada por pouco tempo, porém por mais tempo do que o sistema ATP-CP. Ela se torna ativa quando uma pessoa acelera logo no início do movimento ou no final de uma corrida, por exemplo, que o atleta dá aquele gás final. Então, esse sistema que é ativado. Ou então, em exercícios, atividades de curto prazo. Por exemplo, uma corrida de 400 metros ou um tiro de natação de 100 metros. É esse sistema que é utilizado. Percebam que o tempo, vamos pensar no tempo, agora leva poucos minutos para ser completado. Enquanto que no ATP-CP eram segundos, agora são poucos minutos. E o sistema aeróbico? Esse é o que utiliza a energia de longo prazo. Geralmente, atividades que perduram por mais minutos. Por exemplo, atividades cíclicas, como caminhar, correr, nadar, né, por um período maior de tempo, andar de bicicleta. São exercícios que a gente não para, a gente permanece fazendo. Por isso, são cíclicos. E a dança? Utiliza qual desses sistemas? Responde aí rapidinho, mentalmente, qual você acha que a dança se encaixa? Acredito que a maioria de vocês respondeu o último, sistema aeróbico. Mas será? Em uma pesquisa que eu fiz recentemente, eu questionei professores de dança se eles trabalhavam essa capacidade com seus bailarinos, essa capacidade cardiorrespiratória, essa capacidade aeróbica com os seus bailarinos. E, pasmem, 70% deles responderam que não trabalham e ainda justificaram que o próprio dançar já trabalha isso. Mas eu já mostrei para vocês
a citação, o autor, que fala que isso não é verdade. Os bailarinos precisam sim treinar essa capacidade cardiorrespiratória. E se não é o sistema aeróbico, qual é? Então, até o presente momento em que eu estou gravando esse curso, eu não encontrei nenhum estudo que diga qual é o sistema predominante na dança, utilizado na dança. Mas será que nunca ninguém estudou sobre isso? Sim, muito provavelmente já devem ter estudado, mas pensem comigo. Cada modalidade de dança seria como um esporte diferente. Então não teria como a gente fazer um estudo para dizer qual que é o sistema predominante na dança em geral. Porque cada modalidade funciona de uma forma diferente. Às vezes, a modalidade de danças urbanas pode trabalhar mais o aeróbico do que um balé clássico, por exemplo. E eu não estou dizendo isso que o balé é mais fácil, não vamos entrar nessa questão. Mas a questão é, uma aula de balé, o professor passa o exercício, o aluno reproduz, ele passa as explicações. No momento que o professor está passando as explicações, o aluno está parado. Então, esse movimento não é cíclico. Percebam, um exercício de barra, por exemplo, de balé, dura aí 1, 2, 3 minutos, pensando num adágio, dura um pouco mais, mas percebem que o bailarino ele para. Então, por isso que é muito difícil estudar qual é o sistema. Sem falar que, então vamos estudar a modalidade de jazz. Beleza. Mas o jazz aqui no sul do Brasil é de uma forma, eu já falei isso para vocês. Lá nos Estados Unidos é de outra. Lá no norte do Brasil é de outra. E sem falar que de escola para escola isso pode mudar também. A dinâmica que o professor usa na aula, né? Então, por isso que é tão difícil a gente saber qual que é o sistema utilizado durante uma competição, durante uma apresentação, enfim. Deixa eu tornar esse pensamento um pouco mais específico. Imaginem um espetáculo de dança. Tem o bailarino, que é o principal, que praticamente não arreda o pé do palco, ele está dançando o tempo inteiro. E aí tem aquele bailarino que dança apenas uma modalidade ou entra e sai do palco algumas vezes. Esse bailarino, que é o principal, com certeza ele utilizaria um sistema, que utiliza energia de longa duração, porque ele vai estar ali fazendo o movimento durante todo o espetáculo. Já aquele bailarino que entra e sai, ele entra, dança um pouco, alguns minutos, sai, descansa, novamente, sai, descansa. Então, percebam que pode ser a mesma modalidade, o mesmo professor, mas isso pode mudar de bailarino para bailarino conforme ele é colocado no espetáculo, na coreografia, enfim. Beleza, Giovana? E o que esses 3 sistemas têm a ver com o que você falou no início da aula? Calma, que agora eu vou explicar alguns termos para que vocês possam entender isso. Imaginem, durante uma atividade considerada leve, moderada, em que o bailarino utiliza menos do que 50% da sua capacidade máxima aeróbica. A produção de lactato, que é um substrato que a gente tem no sangue, ela é igual à porcentagem que é removida. Então, se a gente está abaixo desses 50%, a gente produz e aí, conforme o exercício vai sendo feito, a gente elimina. Produz e elimina e isso fica equilibrado. Quando o bailarino não treina, além da dança, essa capacidade cardiorrespiratória, quando ele necessita utilizar esse sistema e atinge aí cerca de 50 a 55% do seu VO2 máximo, da sua capacidade aeróbica máxima, que lembram que eu já ensinei vocês como calcular com aquele teste de Cooper dos 12 minutos, com a fórmula, vocês jogam na fórmula. Então, assim vocês conseguem calcular qual é o VO2 máximo dele. Se ele atinge entre 50% e 55% dessa capacidade, esse lactato, esse substrato,
começa a se acumular, ou seja, a produção começa a ser maior do que a eliminação. E quando isso se acumula, o bailarino acaba perdendo rendimento, ficando com o corpo mais rígido, justamente por esse acúmulo de lactato nos músculos, no corpo, e a fadiga começa a vir e ficar em excesso. E então é isso que acontece com aquele bailarino que inicia a coreografia naquela potência toda, arrasando, chega do meio para o final da coreografia, o desempenho dele cai. Ele não consegue mais dar o seu máximo nas sequências, nos movimentos. Justamente porque ele já atingiu esse limiar e aí ele começa a acumular lactato no corpo.